Fala galera, corrigindo aqui mais uma parte, na verdade a parte final da prova da UEG de 2021/1. Vamos dar uma olhada aqui. Então olha lá pessoal, vem comigo, mas antes disso, já lança seu Pix, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e vamos para o nosso vídeo de hoje. Então aqui pessoal, a gente vai fazer a parte final do vestibular de 2021/1, a prova objetiva da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Então aqui são as últimas questões, vamos lá. A questão de número 23 diz o seguinte: Pedro comprou 3 calças pelo preço unitário de R$ 82. Então já vamos fazer a anotação disso daqui. Foram 3 calças e cada calça foi R$ 82. Então aqui eu já vou achar meu preço total. Multiplicando aqui, a gente tem R$ 246 que foram as 3 calças. Continuando. 5 camisas pelo preço unitário de R$ 110,50. Então ele teve 5 camisas, cada camisa foi R$ 110,50. Aqui nós tivemos um total de R$ 552,50 pelas camisas. Como pagou à vista, ele teve um desconto. Ótimo. E esse desconto foi da seguinte forma: 15% no preço das calças. Então quero 15% de um valor, né? 15% de um número inteiro. Só a gente lembrar que 15% nada mais é do que uma fração. É 15 sobre 100. Então, isso é 15 sobre 100. Então, vamos fazer essa multiplicação. 246 vezes 15, o valor dividido por 100. Então, a gente tem aqui 36,90. E ele continuou lá. E teve um desconto de 18% no valor, no preço das camisas. Então, no valor das camisas, ele teve 18%. Mesma ideia. 18 sobre 100. Então, multiplicando 18 vezes 552,50, dividindo por 100, a gente vai ter 99,45. Já coloquei esses valores aqui para a gente agilizar e o vídeo não ficar tão longo. E ele nos pergunta: nessas condições, o valor total de descontos nas compras foi... Então ele quer o valor total de desconto. Basta a gente fazer a soma dos descontos ali, né? Nas calças foi de R$ 36,90. Nas camisas a gente teve um desconto de R$ 99,45. Vamos fazer essa soma. Então a gente vai ter aqui 5, a gente tem aqui 13, 16 e 13. 136,35 foi o total de desconto. 136,35, a gente tem aqui como gabarito o item D. D de dei conta. Então, uma questão bem simples, né, pessoal? Uma questão bem básica sobre a ideia de porcentagem e a questão de valores ali. É só lembrar que uma porcentagem é nada mais do que, digamos assim, uma fração especial, né? Uma fração onde o denominador sempre é 100, ok? Então, uma questão bem direta. Vamos para a próxima aqui. A minha próxima questão trata o seguinte. Olha lá, questão de número 24. Nos trouxe assim. Marcos está situado em um ponto B. Vamos fazer o desenho disso. Está sobre um ponto B. Distante 20 metros do ponto A. Essa distância, 20 metros. Nesse ponto A, onde está localizada a casa de seu vizinho. Então, aqui no ponto A, né, vamos fazer aqui aquele desenho super artístico. Está a casa do vizinho. Ok. Em determinado momento, ele chuta uma bola que atinge o topo da casa. Então, chutou uma bola que atingiu o topo da casa. Considerando que a bola descreva uma trajetória retilínea e forme um ângulo de 15 graus com a horizontal, e ele nos forneceu o valor do seno de 15 graus e a tangente de 15 graus, já que não são ângulos notáveis ali que a gente trabalha. Os valores aproximados da distância percorrida pela bola, então a distância percorrida pela bola eu vou chamar de x. E da altura da casa, vou chamar aqui de um y, são respectivamente, ou seja, nessa ordem.
Então, questão tranquila, né, pessoal? Porque aqui a gente tem um triângulo retângulo para trabalhar. Já que está falando ali questão de altura. Aqui um ângulo de 15 graus. Aí eu tenho essas informações. Aqui é 20. Quero encontrar o valor de x e o valor de y. Então, questão simples ali, trabalhando com a ideia de seno, cosseno e tangente. E, provavelmente, pelos valores que eles nos forneceram, a gente vai trabalhar só com seno e tangente, para encontrar essas informações. Se eu aplicar aqui a tangente de 15 graus, tangente, para a gente recordar, é o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 20. Então aqui a gente já vai achar o valor de y. Tangente de 15, ele nos informou que era 0,27. Isso é y sobre 20. Então aqui basta a gente fazer esse cálculozinho aqui direto, né? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a gente tem ali esses valores. Então o nosso y nada mais vai ser, né, multiplicando cruzado, do que 20 vezes 0,27. 20 vezes 0,27. Vou fazer aqui para a gente de forma rápida. 20 vezes 0,27, eu vou ter 5,4 metros. Ok. E para encontrar o nosso y, eu vou usar a ideia de seno. Então, o seno de 15 graus, ele é o cateto oposto, que agora a gente tem o valor, que é o y, que é 5,4, sobre a hipotenusa, que eu não tenho, é o x. Seno de 15, ele também nos informou, é 0,26. Vamos colocar. 0,26 é igual a 5,4 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 0,26x é igual a 5,4. Então, nosso x é dado por 5,4 dividido por 0,26. Continhas básicas que a gente sabe que aparece sempre, né, pessoal? A gente sabe que aparece com muita frequência ali nos vestibulares, Enem, também o pessoal adora essas continhas com números decimais. Então aqui, aproximadamente, já que está trabalhando nos gabaritos, né, com duas casas decimais, o nosso x ele é aproximadamente 20,77. Também está em metros. Agora a questão é para a gente marcar o nosso gabarito, com calma. Por quê? Olha lá, eu tenho 20,77 e 5,4 e eu tenho 5,4 e 20,76. Como são aproximações, eu tenho que olhar em qual ordem ele perguntou para a gente marcar, né, respectivamente. E ele nos disse, ó, os valores aproximados da distância percorrida pela bola, que a gente chamou a distância percorrida pela bola de x. Beleza. E a altura da casa. A altura da casa nós chamamos de y. Então, o x nosso deu 20,77, que é a primeira informação, e a altura da casa 5,4. Então aqui nosso gabarito é a letra B. B de bola, B de bosque. Matamos aqui mais uma questão, certo? Então tem que ficar atento, pessoal, quando ele pede assim mais de uma informação, essa ideia do respectivamente. Qual questão eu vou resolver primeiro, certo? Qual vai ser a ordem que a gente vai aplicar ali. Vamos para a próxima. Penúltima questão da parte de matemática, pessoal, também uma questão direta, né? Olha lá, ele pediu, na PG, o 11º termo será. Então aqui aplicação direta de fórmula, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de questão em vestibular, mas o pessoal ainda trabalha isso. Então ele quer um termo qualquer, e a fórmula do termo geral de uma PG é dada por AN igual a A1 vezes Q, que é a nossa razão, né? Elevado a N menos 1. Se eu quero o 11º termo, então o meu A11, ele é meu primeiro termo, meio, vezes. Qual é a razão? Lembra que a razão de uma PG é sempre dada pela divisão de um termo pelo seu anterior, pelo seu antecessor. Então, se eu faço em qualquer ordem, né? 1 dividido por meio, 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, não importa, nosso resultado é o mesmo. O mais simples de todo aqui, né? Todos são simples, mas 4 dividido por 2 é 2. Então, o nosso Q vale 2.
O nosso n é 11 menos 1. Lembrando que esse n menos 1 é o expoente, que o pessoal às vezes confunde com aqui a gente não vai utilizar, né, mas já fica de dica, com a ideia da soma dos termos de uma PG finita, onde esse n é expoente, só que o 1 não é expoente, certo? Então não confundam uma questão com outra. Então o nosso A11 vai ser meio que multiplica 2 elevado a 10. Então aqui a gente tem várias formas de resolver. Você já pode lembrar que o 2 elevado a 10 é meio 24 e colocar o resultado. Ou para a gente trabalhar um pouquinho aqui de matemática básica, eu posso colocar que o A11 é igual a 1 vezes 2 elevado a 10, que é 2 elevado a 10, dividido por 2. Divisão de números com mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 menos 1 é 9. E 2 elevado a 9, a gente tem que é 512. 512, letra E. É de eu dei conta. Então, pura e simples aplicação da fórmula, tá? Uma questão super tranquila de se fazer. E, para a gente fechar a parte dessa prova, a gente tem aqui a questão 26, que era de um gráfico puro e simples interpretativo, tá, pessoal? Ele trouxe assim para a gente. O desmatamento na Amazônia tem chamado a atenção de ambientalistas em todo o mundo. O gráfico a seguir mostra a evolução desse desmatamento de 2015, 2016 até a projeção em 2019, 2020. Então tá. Aqui eu coloquei esse zoom como a gente sempre coloca, mas eu estou vendo que esse zoom não ficou legal. Eu vou montar aqui com vocês agora ao vivo um zoom melhor, pessoal. Vamos dar um zoom melhor aqui para visualizar esse gráfico. Calma lá. Vamos melhorar aqui para a gente ver. Eu quero focar o gráfico para depois a gente ler as questões. Deixa eu mudar aqui. Coloquei zoom demais. Só um minutinho, galera. Que aqui a gente faz um ao vivo para vocês. Eu não gosto de fazer edição. A gente faz direto. A gente acerta ou erra juntos, né? Então a questão aqui bem tranquila. Olha lá. Agora eu vou colocar aqui para vocês. Show. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso zoom, tá dessa forma. Então aqui eu tenho, né, as questões da população em cada um deles, tá? Principalmente a galera que está assistindo no celular, né, que a tela fica pequenininha. Galera, dá uma pausa, olha para a questão da forma que ela tá, ok? Para depois nós continuarmos. Como é que vai ficar a questão de solução desse exercício, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, olha como é que ficou os dados, tá? Anotem os dados para depois a gente resolver. Então, eu tenho ali na horizontal os anos, né? 2015, 16, 16, 17, ele foi de 2 em 2 até 19, 20. E na vertical, nós temos ali a área de cada um dessas informações. 5.377, 4.639, 4.571, 6.844 e, por fim, no último biênio ali, 9.205. Então tá bom, vamos voltar à nossa posição original e tirar ali o nosso zoom também. Ok. Certo. Vamos lá. Então, beleza. Vamos julgar os nossos itens, que é o que nos importa aqui. Que está da seguinte forma. Nosso quadro desapareceu. O que ele fez? Só um minuto, galera. Erros aqui. Erros acontecem. Aqui a gente faz como se fosse numa live. Então, ele desapareceu com o meu quadro. É isso mesmo? Agora ele apareceu de novo. Vamos lá. Aqui a gente faz ao vivo com vocês. Então, beleza, pessoal. Olha lá. Então, ele trouxe para a gente, no primeiro item, ele falou o seguinte. O crescimento de 2018 2019 para 19 2020 foi 2 vezes o decrescimento de 2015 2016 para 16 17. Então, vamos olhar essas informações. De 18 19
que são esses dados, para 19 e 20. Ele falou que esse crescimento, ou seja, o quanto aumentou, foi 2 vezes maior do que o decrescimento, vamos marcar aqui de outra cor, de 15 e 16 para 16 e 17. Então, uma questão simples, né, pessoal? Essa daqui, né, para o nosso vídeo não ficar gigante, já que a gente levou um tempo aí nessa edição que deu um probleminha, né, a edição ao vivo, que aqui a gente não edita o vídeo para vocês, qual que era a ideia? Eu vou ir passando a ideia dos cálculos e não vou montar ele com vocês, tá? Vou montar só do item correto. Mas se era 2 vezes maior, eu ia fazer o meu crescimento, ou seja, ver quanto que aumentou entre esses anos. Vamos colocar aqui da mesma cor. Entre esses 2 anos, eu vejo quanto foi o crescimento e faço o dobro disso, né? 2 vezes. E olho o decrescimento dos anteriores. E a gente vê que não vai dar um gabarito esse cara, tá? Esses valores aí, a gente não vai bater. Não vai dar uma resposta para a gente. Seguindo essa ideia, o item B. O crescimento de 17 e 18 para 18 e 19, então 17 e 18 para 18 e 19. Entre esses dois aqui. Foi 4 vezes, ou seja, é o quádruplo de 15 e 16 para 16 e 17, o decrescimento, que a gente já calculou no anterior. Então você ganhava tempo com isso, mas também não teria um gabarito. Item C. O decrescimento de 16 e 17 para 17 e 18, que foi mínimo ali, foi 4 vezes, foi 2 vezes o decrescimento de 15 e 16 para 16 e 17, entre esses dois. Também a gente não encontraria um gabarito nesse. Item D, o decrescimento de 16 e 17 para 17 e 18, que também é mínimo, foi de 1.003 km². A gente já tinha feito isso para o item anterior. A gente vai ver que não vai bater o gabarito subtraindo esses valores. Agora, por eliminação, a letra E, a gente vai ver que o crescimento de 2019 e 20 em relação a 15 e 16 foi de 3.824. Então, basta pegar os valores desses anos, né? Então, novamente aqui, vamos dar um zoom para ajudar. O ano de 19 e 20, a gente tem 9.000. Deixa eu pegar aqui na minha colinha, deixa eu ver se eu fiz esse cálculo com vocês. Parará, não tinha feito aqui, mas a gente faz agora. Então eu tenho lá 9.205, esse dado aqui. E em relação a 15 e 16, que foi 5.377. Então ele quer ver quanto foi esse crescimento. Vamos lá, vamos colocar isso daqui. Vamos tirar esses dados e vamos subtrair esse pessoal. Então, subtração simples, né, pessoal? Você faz lá. 15 menos 7. 10 menos 7, você sobra com 3 unidades. Com 5, 8. Aqui ficou sendo 9, né, porque pegou emprestado do próximo. 9 menos 7 é 2. Aqui fica sendo 11. 11 menos 3, nós temos ali 8. O último aqui ficou sendo 8. 8 menos 5, 3. 3.828, que foi exatamente o valor que ele nos informou. 3.828. Então, nosso gabarito, para fechar essa prova, com a questão que era pura e simples interpretação, foi a letra E. É de escola, é de eu dei conta. Matamos aqui a prova do vestibular de 2021/1, né? Para o pessoal aí que fica, professor, você ficou errando e mudando a tela, mas aqui, pessoal, eu gosto de resolver com vocês ao vivo, né? Não importa se a gente faz uma live ou se eu coloco o vídeo para vocês, eu não gosto de trabalhar com edição. Tudo que a gente trabalha aqui, a gente faz ao vivo para vocês, certo? Então eu quero que você coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa prova. Foi uma prova simples? Foi uma prova complicada? Perdeu algum dos vídeos? Como sempre, né? Card acima ali, dá aquela olhadinha, beleza? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo com mais um vestibular, com mais Enem, Olimpíadas de Matemáticas, aulas, dicas, exercícios. Aguardo vocês no próximo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!